Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos oferece, neste mês de setembro, dia 14, o trecho do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Existe um outro texto que às vezes aparece também na liturgia de hoje, mas hoje a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Vamos ouvir esse texto. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, esse é o trecho deste domingo, em que celebramos a exaltação da Santa Cruz. A cruz, nós sabemos, no Império Romano, era um instrumento de tortura. A pessoa que era pregada à cruz, e era uma pena romana, uma pena do Império Romano, que a pessoa que era pregada à cruz morria muito mais por dor, por asfixia, do que pelos maltratos no corpo. Carregava a cruz, era pregado à cruz, mas perdia as forças, então vinha a morte. Nosso Senhor passou por esse suplício da cruz para nos libertar e nos salvar. E o texto do Evangelho diz claramente, logo do início: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Como Moisés elevou a serpente no deserto, e aqui lembre-se daquela circunstância da fuga do povo de Deus, da escravidão do Egito, passando pelo deserto. Se fossem picados por serpentes no deserto, morriam. Então, Deus enviou a Moisés uma determinação para que ele levantasse no madeiro a serpente, uma serpente de bronze, e todos os que eram picados pela serpente olhavam para aquela serpente de bronze, não morriam. Qual a relação que tem a ver aquela serpente de bronze no deserto que Moisés levantou para salvar todo o povo da morte com Jesus Cristo? Vejam, a serpente de bronze, uma serpente no Antigo Testamento, lá no Egito, representava um deus. A serpente, se fosse confrontada, ou seja, se a pessoa visse, era sinal de que ela não iria morrer. Mas era contrário. Muitos dos que pensavam ver a Deus morriam. Por isso, quando Moisés levanta a serpente de bronze para que todos olhem para ela, para serem livres daquela picada das serpentes do deserto, quer dizer, não morreriam, ou seja, não seriam acabados por causa disso, era para pré-anunciar que Deus enviaria o seu Filho único para salvar toda a humanidade. E quando ele fosse levantado da terra, e foi feito isso, foi levantado no madeiro, na cruz, todos que contemplarem Cristo pregado na cruz, o seu sofrimento, a sua paixão, a sua agonia, esses podem ser salvos. Deus mesmo se fez um de nós para nos libertar do pecado e da morte. Cristo, na cruz, nos libertou deste pecado e da morte eterna. Por isso o Evangelho ainda afirma: de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Se o mundo vive as circunstâncias da história, os sofrimentos, as dificuldades do dia a dia, a vida humana não é simples, é difícil, deve ser confrontada, deve ser enfrentada,
A pessoa deve lutar para conquistar melhores condições de vida. Isso é muito difícil. Mas se tudo isso for feito olhando para Cristo, crucificado, que morreu por causa de nós, por causa dos nossos pecados, para nos livrar dos pecados, então nós podemos vencer. Ele mesmo quis dar a sua vida para nós. Não para que a gente morresse, não, mas para que a gente possa viver. Quis dar a sua vida não para o nosso fim, a nossa morte, mas para a vida plena. E depois completa esse gesto de amor infinito com a sua ressurreição. Ressuscitado não morre mais, a morte não tem mais poder sobre ele. E nós temos a promessa da ressurreição no final dos tempos. Que nós saibamos aprofundar, melhorar e conservar a nossa fé. A ressurreição é uma realidade que nos espera. Portanto, deve ser agora, nesse tempo, deve ser vista com fé. Quando nós estivermos diante de Deus, aí sim vamos ver face a face a Deus e a realização da sua promessa.